Vamos meditar? Eu acho que o estudo que nós temos hoje é um estudo bastante importante para as nossas bases de fé, não é? Embora a maioria das coisas que nós vamos falar, ela não está exatamente na palavra de Deus, é importante que a gente tenha também a palavra como base aí, não é? Porque existem pessoas que não creem na Bíblia Sagrada, então como é que fica para essas pessoas você falar a respeito da existência de Deus? Esse estudo que nós vamos falar, que é a respeito das razões por que eu creio em Deus, ele teve um fator motivador, né? O fator motivador que nós tivemos foi exatamente o fato de que, numa marcha que foi feita para Jesus, um grupo de pessoas fizeram lá um tipo de um stand ali, colocaram uma cadeira lá e tal. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês que eu tenho, para vocês poderem ter uma ideia, né? Eles fizeram essa gravação. Deus não existe, mude a minha opinião, não é? Foi numa marcha para Jesus, não sei onde foi, e eles ficaram ali, porque ali passava muitos evangélicos e tudo mais, a maioria jovens, né? Que vai tudo lá, né? Eu amo Jesus e tal, e cantando cânticos e fazendo sinalzinho de amor para Jesus. Eles se assentaram ali para poder tentar convencer o rapaz, dando os motivos deles para poder convencer a pessoa do porquê que Deus existe, né? Mudar a opinião daquele jovem lá. Um pouco de tosse. Então o que acontece? Foi muito triste ver aquele vídeo, não é? Foi sofrido para mim ali. Fiquei, de certa forma, ali agonizando, porque a gente percebia ali o despreparo dos jovens para poder falar a respeito de um assunto tão sério, que é a respeito de Deus mesmo para as pessoas, não é? A gente percebe muitas vezes que essa geração jovem ela é mais movida por hormônio do que por neurônio, não é? E isso faz uma grande diferença na vida das pessoas quando elas vão tratar com gente que não acredita. Então é importante a gente estudar a respeito desse tema, porque afinal de contas a gente precisa chegar a uma conclusão lógica daquilo que nós refletimos, deduzimos e concluímos, não é? Afinal de contas, Deus não é um ser tangível, não é um ser de carne e osso, para a gente poder colocar ali ou levar para o laboratório, tirar o sangue dele, né? Para que a gente possa experimentar Deus, provar Deus e tudo mais. Então, a gente tem que chegar através de deduções, né? Evidências que acabam exigindo de nós um veredito. É importante que a gente então faça esse estudo dedutivo também, não é? Afinal de contas, a própria ciência também tem as suas deduções, que os leva também a conclusões, não é? E o que nós vamos fazer aqui nesse estudo é exatamente isso. Nós vamos refletir, nós vamos deduzir e então concluir, tá certo? Nós precisamos fazer dessa forma porque a maioria dos experimentos que se faz também se faz dessa forma, não é? Você vai vendo as evidências e você chega a uma conclusão, mesmo que essa evidência ela não esteja assim palpável, tangível. Vou dar um exemplo para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Por exemplo, você tem lá uma casa e você, quando chega em casa, você percebe a porta arrombada, né? Aí você, é claro que você não vai dizer que aquilo foi obra do acaso, alguma coisa aconteceu, né? Você já tem aí já uma certa expectativa de que alguma coisa boa não aconteceu, mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Aí você entra dentro de casa, aí você percebe que o seu notebook não está no lugar que devia estar, né? Bom. Você entra no quarto e vê as gavetas todas mexidas, todas reviradas e tudo mais, aí você percebe que no local onde você guardava dinheiro, o dinheiro sumiu, né? E você também tinha ali algumas joias de ouro, alguma prataria, alguma coisa assim, que também sumiram. Então, você acaba chegando a uma conclusão. Você chega à conclusão de que alguém entrou, um ladrão entrou, você não viu o ladrão, você não tem a materialidade do ladrão, não é? Mas você vai tendo essas provas todas, essas evidências todas, que vão fazendo você chegar a uma conclusão óbvia. O grande problema é que muitas vezes o ateu ele se nega a chegar nessa conclusão óbvia, né? Às vezes parece mulher traída que se nega, apesar de todas as evidências, né, de que seu marido está tendo caso com a outra. Ela não viu a outra pessoa, ela não sabe quem é, mas existem evidências muito fortes de que isso está acontecendo. O marido chega tarde em casa, né? Por que chegou tarde? Então ele dá uma desculpinha lá, eu estava fazendo hora extra. Então aquilo, para ela, já acalma o coração dela, né?
Aí daqui a pouco, quando ele chega em casa no outro dia, e percebe que tem um cabelão loiro assim na camisa, né? Aonde é isso? Ah, isso aqui foi no ônibus e tudo mais. E aquilo satisfaz ela, entendeu? E aí, um outro dia, quando vai lavar a roupa dele, aí percebe que tem ali um cheiro de perfume feminino. Aí ele fala assim, não, é porque lá no trabalho eu esqueci de levar um perfume, estava muito suado, pedi ali um perfume de um amigo meu, ele me emprestou o dele, mas era um perfume unissex, e tem esse cheiro assim, mas é só isso. E a pessoa vai acreditando em coisas que vai levando ela, né, a uma conclusão lógica de que essas coisas são mentira, né? Acontece muito isso com pessoas que são ateus, não é? Eles vão se apegando em conclusões que o direcionamento das evidências leva para uma outra direção, leva para Deus, mas eles se negam a fazer esse tipo de coisa, né? E às vezes a conclusão é tão óbvia que eles se negam mesmo a chegar a essa conclusão, né, sine qua non, de que Deus existe. É como se fosse essa mulher traída, por exemplo, um dia quando fosse lavar a cueca do marido e enxerga a marca de batom, né? Aí ele fala, não, porque fui tomar banho, a pessoa pensou que era uma toalha, assim, sabe? Chega uma hora que a gente tem que chegar a uma conclusão que não tem por onde nós escaparmos, entende? Às vezes o ateu, ele fecha a sua mente para isso. Ele fecha a sua mente para conclusões que são óbvias. Por isso a gente vai tentar observar aí naquilo que a gente chama de teologia natural, né? Aquilo que se observa na criação, aquilo que se observa nos eventos naturais. A gente vai tentar perceber aí uma assinatura de Deus. E aí, então nós vamos refletir, nós vamos deduzir e depois então nós vamos concluir, não é? E sabe, meus irmãos, muitas das nossas dúvidas que nós temos hoje, inclusive até no meio de muita gente evangélica, cristã, que acaba, no meio aí da travessia da vida cristã, não é? Acaba tendo dúvidas a respeito da existência de Deus, acontece justamente por falta dessa meditação, não é? Conforme nós vamos crescendo em cidades grandes, em prédios, em arquitetura de concreto e tudo mais, a gente acaba perdendo um pouco desse contato com a própria natureza, vamos nos fechando, né? Aquilo vai tirando um pouco da nossa visão. Mas se você olhar lá no Antigo Testamento, isso era muito, muito evidente nos personagens do Antigo Testamento, não é? Eles passavam muito tempo meditando. Davi, ele escreve a maioria dos salmos dele por meditação, são momentos que ele passa ali olhando a grandeza de Deus, prestando atenção nessa assinatura divina que Deus faz na própria criação, não é? Por exemplo, quando você vê o livro de Jó, no capítulo 12, versículos de 7 a 10, ele diz assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela os instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Então você veja aí já lá no tempo de Jó, não é? Observando a criação, ele vai chegando a essa conclusão de que alguém fez todas essas coisas, de que alguém sustenta toda essa vida, de que há ali um sustentador do universo, não é? Que não somente sustenta, mas que criou todas as coisas, as aves, os peixes, inclusive a própria vida que existe no homem. Ainda lá no livro de Jó, no capítulo 12, capítulo 22, versículo 12, diz assim: porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura, não é? Ele fala assim, olha, Deus só pode estar governando acima de todas as coisas, Deus está soberano, não é? Ele olha assim a grandeza do universo, as estrelas do céu, e ele chega a essa conclusão de que todo esse universo tem mesmo alguém que o fez, que no caso é Deus. Lá no livro dos Salmos, no capítulo 8, versículo 3, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse. Aí ele vai continuando no Salmo, que eu não pus aqui o restante, mas no versículo 4 ele diz assim: o que é o homem para que te lembre deles, não é? O Senhor que fez coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, tão cheias de majestade. O que é o homem para que te lembre deles? Então,
a gente percebe aí que os personagens do Antigo Testamento, eles passavam um bom tempo olhando essa assinatura de Deus na criação e eles não tinham problemas, como nós temos hoje, problemas de muitas vezes crer, não é, na existência de Deus. No Salmo 40, no versículo 26, diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sobressair o teu exército como as estrelas. Deixa eu pôr de novo. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Não é? Então, ali no livro de Isaías está colocando que é Deus quem fez esse exército aí de estrelas no céu, não é? Então, tudo isso mostra que esse estado de meditação, nessa teologia natural, onde Deus ele se manifesta nas obras criadas, nas obras de suas mãos, desde um simples peixe ou mesmo um pássaro, até mesmo a vida sustentada pelo homem, eles tinham essa consciência da existência de Deus. Então, nesse estudo de hoje, eu quero fazer você observar um pouco essa natureza, não é? E refletir um pouco e perceber essa assinatura de Deus na obra da criação, tá bem? Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, veja, por exemplo, as leis da natureza, ou então são chamados também de leis da física. O que são essas leis? Essas leis são aquilo que fazem o nosso universo funcionar da forma como funciona, não é? O movimento circular da Terra em volta do Sol, o movimento da Terra circular em volta de si mesmo, o movimento circular da Lua em volta dela, a lei da gravidade, ou seja, todas essas leis, elas funcionam sem que uma ela interponha a outra, ou sobressaia ou domine sobre outra, não é? Você, numa cidade metropolitana, uma cidade cosmopolita, você vê que existem ali as leis de trânsito, não é? Será que você nunca lidou com o incômodo de você chegar e falar assim, mas quem foi o tolo que fez com que essa rua ela fosse nesse sentido, não é? Que atrapalhou você, a forma como aquele trânsito foi estabelecido? Você sabe que por trás daquela lei de trânsito existe alguém que legislou, não é? Existe alguém que fez essa lei. Da mesma forma, as leis da natureza, elas dão equilíbrio ao universo, fazendo com que nenhuma lei ela domine sobre a outra e elas funcionam sempre da mesma forma. Por exemplo, veja o caso da velocidade da luz, não é? A luz ela viaja a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Agora, você veja se existisse alguma coisa no universo que viajasse na mesma velocidade que a luz. Não existem limites para outras coisas no desempenho da sua velocidade. Se a gente fosse atingido por alguma coisa em uma velocidade crescente, que ultrapassasse inclusive a própria velocidade da luz, nós seríamos destruídos inclusive até sem saber, porque nessa velocidade a gente não tem capacidade para poder entender. E é interessante que essas leis são sempre desse jeito, ou seja, a luz ela sempre vai viajar a 300.000 quilômetros por segundo. Ela não funciona assim, um dia ela viaja a 300.000, outro dia ela viaja a 2 centímetros por hora, né? Imagine se a luz viajasse a 2 centímetros por hora, você tem que acender o interruptor de madrugada para de noite você ter luz no quarto, não é? Mas não funciona desse jeito. Elas sempre funcionam da mesma forma. Tudo acontece segundo essas leis que não podem ser quebradas e uma não domina sobre a outra, estão completamente bem estabelecidas, não é? Existe uma lógica dessas leis na natureza, no universo, porque senão seria o caos, não é? Se a gente tivesse assim uma gravidade em que um dia a gente não pudesse se levantar porque ela fosse tão pesada que eu não conseguiria me mover, e outra que eu fosse tão leve que eu poderia ser perdido no espaço, não é? Seria muito complicado, né? Qualquer coisa que você fizesse de alterar o teu estado de vida, a gente não teria como nós mesmos nos organizar. Você poderia soltar um pum aí, não é? E parar em Júpiter, entende? A gente não vive dessa forma. Nós temos aí uma lei da natureza que estabelece da forma como as coisas funcionam, não é? E nós fazemos, inclusive, versos, frases, nós elaboramos a nossa própria vida em função dessas leis da natureza. Você ouviu aquele ditado que diz assim, não gospe para cima, hein?
Se você cuspir para cima, é capaz que caia na sua própria cara, não é? Mas por que isso acontece? Nós falamos isso e falamos com certeza porque sabemos que existe uma lei da gravidade, que é uma lei que funciona o tempo todo, ela é sempre a mesma, não é? Porque se não fosse assim, você cuspiria e isso ia parar lá em Saturno, vamos dizer assim, né? Entende? Então o que acontece? Deus, ele estabeleceu essas leis, não é? O fato dessas leis existirem supõe que alguém estabeleceu esses limites, que fez dessa forma. Deus deve estar por trás de todas essas leis da física para poder definir então os seus limites, o seu grau de atuação. E sabe, até hoje a ciência não tem uma resposta melhor para o funcionamento das leis da natureza. Por que hoje ela não é de um jeito e amanhã ela é de outro, não é? Porque não fica variando o tempo todo. A lei é sempre a mesma. Alguém legislou, não é? Assim como existem leis do trânsito que a gente pode gostar ou não, ela foi legislada por alguém. E quando isso não funciona, não é? Isso é o caos, é como se fosse um semáforo que queima, e aí então aí você vai ver ali batida, gente, não é? Sendo atropelada e tudo mais, porque um simples semáforo que falha nesse sistema de leis de trânsito, não é? Causa o caos na sociedade ou naquele momento ali, naquele ambiente. A mesma coisa seria se as leis da natureza elas não funcionassem como devem no universo. Então, o fato das leis da natureza existirem supõe-se, não é, que existe alguém que estabeleceu esses limites, não é? E esse alguém nós entendemos como sendo Deus. Muito bem. Uma segunda coisa que a gente pode ver também aí para a gente poder estudar é a respeito do projeto inteligente dos humanos. Deixa eu colocar aqui para você, se você estiver anotando aí, não é? Você sabe que existe uma corrente muito aceita entre os homens, que é a teoria da evolução, feita por Darwin. Ele quis mostrar aí o processo evolutivo, a seleção natural, que a vida veio de uma única, toda a vida existente veio de uma única forma de vida, né? Uma cepa de vida, e isso então se multiplicou em várias formas, e hoje nós temos aí os animais, os peixes, as aves, os micróbios, não é? Os insetos, os répteis, e o homem em função de toda essa única vida que se multiplicou nessas diversas formas que nós conhecemos hoje. É assim que Darwin explica a própria evolução. Só que as descobertas que aconteceram do código genético, não é? O código genético, ele mostra que nós somos seres únicos em cada espécie. Que você foi criado, não é, com um código já. Você foi criado já com algumas características, com alguns traços únicos e que não existe ninguém igual a você no mundo. Então, o DNA ele acaba mostrando para nós que existe um projeto na nossa construção, não é? Não é simples obra do acaso. Existe alguma coisa que nos define como pessoas, como seres humanos, inclusive que é diferente o nosso DNA do DNA de qualquer outro animal, não é? Então, algo nos define, não é? Algo coloca que o meu nariz deve ficar onde o meu nariz deve estar, que ele não é virado para cima, não é? Com os orifícios para cima, que existe uma orelha de cada lado, porque senão seria algo muito aleatório se não tivesse um código genético. Aí o nariz poderia ficar na barriga, não é? A orelha no lugar do olho, a boca lá no pé, o pé na cabeça, entende? Não, existe algo que ordena todas essas coisas. Existe um design aí, sabe? E isso é muito importante. Tanto é, meus irmãos, que quando nascem pessoas com defeitos genéticos, que alguma coisa sai fora do lugar ou faltando alguma coisa, a gente sabe que a pessoa teve algum problema no seu código de DNA, não é? Então, o DNA ele já começa a mostrar que a criação não foi um acidente, não foi algo aleatório, mas foi um projeto bem delineado, não é obra do acaso. Porque se fosse obra do acaso, essas coisas todas que eu falei para você ia nascer, não é? Ou ia aparecer em lugares diferentes. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que eu acredito muito na evolução da mesma espécie, não é? Mas não na transmigração de espécie. Um peixe virar um jacaré,
um gorila virar um homem, um chimpanzé virar um homem. Não, mas existe evolução na mesma espécie, não é? E Darwin, ele tinha esses problemas, até porque quando ele elaborou essa teoria, ainda não tinha sido descoberto ainda o mapa genético do homem, não é? Agora, Darwin, mesmo naquele tempo, ele percebia que existiam algumas coisas muito difíceis de explicar. Uma delas, por exemplo, era o próprio olho humano, não é? O olho humano é de um processo complexo, muito grande, que a própria evolução tem dificuldade, não é? Hoje já se sabe que o olho humano é capaz de fazer bilhões de cálculos por segundo para você poder enxergar o que você enxerga, né? Então, você aí está me vendo agora, você consegue me ver, e para essa imagem ser traduzida pelo seu cérebro, existe aí muitos neurônios, muitos nervos, muitos músculos, cones, não é? Bastonetes, sangue, tudo isso trabalhando de uma forma para que de alguma forma isso possa ser traduzido pelo seu cérebro como imagem. E ele mesmo escreveu no seu livro Das Origens das Espécies, ele escreveu o seguinte: parece impossível ou absurdo reconhecer ou supor que a evolução, no caso ele estava falando a respeito disso, pudesse formar a visão. É o livro Origem das Espécies aí, não é? E depois, estudando mais, até o próprio processo evolutivo, foi se descobrindo muito mais perguntas do que respostas, não é? Uma delas é o fato, por exemplo, como explicar as mamas evolutivamente, não é? Nós somos pessoas que mamamos, não é? Nós somos seres mamíferos. Nós precisamos de um seio quando nós nascemos, entende? E aí é muito complicado mostrar que uma vida tinha que desenvolver-se, não é? Dependente de um seio, se esse seio ainda não tinha sido formado pela evolução. Aí alguém diz assim: ah, mas antigamente então as pessoas não precisavam de um seio. Ué, se não precisava, então por que se tornou depois necessário um seio para que a pessoa pudesse então se alimentar no início da sua vida, para depois desenvolver a sua vida mais livremente? Então, é bastante complicado todas essas coisas, não é? As pessoas têm dificuldade de responder. Nós, mamíferos, não é? Somos dependentes do leite materno, não é? O bezerro da vaca, nós do seio materno, do leite materno, nós temos essa necessidade. Ninguém, ao nascer, já come feijoada, né? Nós temos essa necessidade de passar por esse momento do aleitamento. E a mesma coisa acontece com os animais que são mamíferos. Então, há uma dificuldade muito grande de se explicar, inclusive algo simples que é os seios, a mama, não é, de um animal, evolutivamente. Isso é complicado de explicar. Agora, pense também um pouco no design complexo das flores, não é? De um inseto qualquer que você possa conhecer, o próprio funcionamento do corpo humano, o sistema nervoso que nos dá essa captação de quanta pressão a gente tem que colocar quando segura um vidro, não é? Um copo de vidro, senão nós esmagaríamos o vidro, então não sentiríamos dor quando nos queimássemos. Ou o próprio sistema digestivo que vai colhendo ali todos os nutrientes necessários para a nossa própria existência. É muito complexo essas coisas todas, não é? Então, a gente precisa entender que existe nisso tudo, nessa complexidade toda da criação, não é? Se você pegar uma simples folha, ou mesmo uma flor, uma pétala de flor, você vai ver que existe ali uma complexidade que traz uma assinatura de Deus na criação. A gente precisa se vergar a esse tipo de conclusão, não é? Bom, agora existem outras coisas que são mais percebidas do que vistas, não é? Por exemplo, existe a capacidade de amar do ser humano. Existem várias teorias que a ciência ela tenta lançar como resposta para a capacidade dos homens de se apaixonarem, de amarem. A gente costuma muito dizer assim que rolou uma química, né? Ah, estava lá e tal, rolou uma química. Mas a essência do amor humano sempre foi um grande mistério para a ciência, não é? Até porque existem pessoas que se apaixonam sem estarem próximas, que se apaixonaram por cartas, não é? Hoje pela internet, aí, por meio de escritas e tudo mais, que não depende exatamente dessa química. Então, não existe uma explicação física, científica ou química sobre a origem do amor. E sabe, o amor, ele vai contra a nossa própria evolução, porque um dos instintos mais básicos que nós temos é
o nosso instinto de sobrevivência. É um instinto bastante básico, não é? Mas o amor, ele nos faz morrer por outra pessoa. Ele nos faz ser altruístas, a ponto da gente se entregar ou morrer por causa de outra pessoa, independente dos nossos instintos mais básicos de sobrevivência que a gente possa ter, não é? Ou seja, da onde surgiu o amor, então? Esse amor, com certeza, foi colocado em nós. Alguém colocou em nós. Será que foi Deus? Né? Será que foi Deus que nos deu essa capacidade de amar a ponto de morrer por outro? Não é? A ponto de dar a vida, se entregar em altruísmo por outra pessoa? Eu creio que sim. Não é? Muito bem. Nós temos também aí os valores morais. Não é? Você sabe que no nosso estado primitivo, o homem ele acabou percebendo que a vida em sociedade trazia melhores resultados, não é? Foi o princípio da civilização. Então, plantar, colher, não é? Trazia melhores resultados do que uma pessoa sozinha. Você caçar trazia melhores resultados do que você caçar sozinho, não é? Imagine, colocando isso assim para os tempos pré-históricos, só como um exemplo, você caçar um dinossauro sozinho, era melhor caçar em grupo. Né? E a gente não vê essa condição de sociedade se desenvolvendo sem esses valores morais, não é? E é interessante isso, porque a sociedade ela não poderia ser criada sem esses valores que nós chamamos morais. Não existiria essa possibilidade. Mas quem foi que criou a moral, não é? Essas leis internas dentro de nós? A moralidade foi colocada em nós por Deus, não é? Esse senso de certo, errado, entende? Os seres humanos que não têm moral, eles não parariam de se matar um ao outro, entende? Não sentiria nenhum constrangimento nisso, não é? Então, eles agem em função desse senso moral, desses valores morais, não é? A gente resiste a muitos instintos primordiais, básicos, para a gente poder ser visto por outras pessoas como pessoas boas. Quando uma pessoa ela não consegue resistir isso, e ela dá ímpeto aos seus instintos primitivos, não é? A gente diz que essa pessoa não pode viver em sociedade. É o caso, por exemplo, de um estuprador. Ele não consegue resistir aos seus impulsos primordiais, não é? Ou seja, ele acaba não tendo princípios morais. Se nós vivêssemos sem nenhum princípio moral, isso não seria visto como ruim, não é? Mas algo em nós diz que se a gente se comportar direito, se nós defendermos as pessoas, se nós ajudarmos os outros, nós vamos ser recompensados. Enquanto se eu agir de forma egoísta, não é? Se eu der vazão a todos os meus impulsos primordiais, a gente então carece, não é? Ou então espera ser castigado ou punido. E sabe, esse nosso senso de certo ou errado, ele se encontra mesmo naquelas sociedades de civilizações, afastadas de civilizações, das grandes civilizações, não é? Regidas por leis e tudo mais. Lá eles não têm uma lei ali onde seguir, mas existe esse senso moral. Eles sabem que é errado matar, eles sabem que é errado trair, eles sabem que é errado roubar. Isso está neles. Esse senso de certo ou errado deve ter vindo de alguém benevolente que colocou isso em nós para poder nos ajudar, não é? A vivermos inclusive em sociedade. É muito diferente do senso dos animais, não é? Os animais não têm esse senso de moral. Eles não ficam com receio ou então amargurados porque tiveram que matar um outro animal, não é? Quando você vê um leão matando um búfalo para poder se alimentar, ele faz isso e não sente nenhum remorso por isso. Ele não tem senso moral. Isso foi dado a nós. E a gente entende que quem colocou isso em nós foi Deus. Muito bem. Nós temos também aí, voltando novamente ao projeto, não é? Da criação, nós temos o projeto do universo. Agora, veja só que interessante. Se você crê ou se você acredita, não é, que o mundo ele aconteceu, o universo que nós conhecemos, ele aconteceu em função do Big Bang, não é? Foi um evento assim aleatório e trouxe tudo à existência. Você tem que admitir que
o universo, do jeito como ele está e como ele funciona, foi um projeto bem legal, né? Ficou bem bonito, tá certo? Então, agora, não é impressionante que um evento aleatório, não é? Um buraco negro, uma explosão grandiosa criou esse nosso sistema e ele então ficou nesse tipo de dança bem sincronizada, em que trabalham juntos, em perfeita harmonia, para poder criar condições para que a vida orgânica ela se alastre, ela se organize. Ou é desse jeito, não é? Foi assim, ou então foi Deus quem deu início a isso tudo, e um Deus muito elegante, muito majestoso, não é? Ele criou esse cobertor aí que nós temos em cima de nós, aí de estrelas que temos, dando a esse universo criado esse aspecto de que as coisas aconteceram de forma intencional, não é? As coisas aconteceram com um propósito. Tudo parece indicar que houve um projeto, não é? Houve um estudo, houve uma intencionalidade de colocar as coisas aonde elas estão. Nós entendemos que Deus é que deu origem a todas as coisas, mesmo que tenha sido pelo Big Bang, não é? Mesmo que tenha sido dessa forma como as pessoas acreditam. Deus é o originador do universo que nós conhecemos. Bom, uma sexta causa que eu queria colocar para vocês aqui é aquilo que nós chamamos de consciência, não é? Sabe, ao me ouvir falar, você possui algo que nós chamamos de consciência. Isso é muito importante porque da onde que vem a consciência? Esse estado de você se perceber na realidade ao seu redor, não é? Nós não sabemos. A consciência também é algo imaterial. Ela que faz com que a gente se localize, com que a gente se lembre, ela nos ajuda a discernir a realidade, não é? Então, uma pessoa, quando ela está perdendo a consciência, ela vai perdendo também a sua noção de realidade, não é? E já que ela não tem uma forma definida, a consciência ela só pode existir separada desse nosso corpo material, não é? Independente desse nosso corpo material. E é isso que a gente chama, ou pelo menos é chamado pela ciência, de dualismo de substância. O que é isso, dualismo de substância? É que numa mesma substância existe uma dualidade, ou duas substâncias, né? Tanto a material como a imaterial. E nesse reino, não é, da consciência, nesse lugar onde a consciência opera, a gente também pode aplicar Deus ali, não é? Deus, ele pode ser experimentado pelos nossos pensamentos. Deus pode ser experimentado por essa parte material que nós temos dentro de nós, que a gente pode chamar assim, vamos dizer, de reino da consciência, não é? Deus é ali que ele é percebido. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é percebido nesse reino imaterial que nós chamamos de espiritual, não é? O estado de consciência é uma grande prova da existência de Deus, não é? De você tomar consciência das coisas que estão ao seu redor. Nós poderíamos colocar aí também a memória, mas não vamos falar disso agora, tá? Foge um pouquinho do escopo do estudo que nós estamos fazendo agora. Bom, um outro argumento a favor da existência de Deus é o da primeira causa, não é? Bom, se você crê que o Big Bang ele é a teoria mais amplamente aceita hoje entre os homens, não é? E se você crê nisso, é desse jeito, você que o Big Bang foi o originador do universo, a pergunta é, quem foi que criou o Big Bang, né? Porque na física existe uma lei chamada de causa e efeito, onde todas as coisas, todos os efeitos têm uma causa, não é? Não existe um efeito sem causa. Se o Big Bang aconteceu, o que foi que o causou? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não é? Eu vou dar um exemplo para você entender causa e efeito. Você deve estar lembrado, de muito tempo atrás, de uma propaganda da Tostines que dizia assim, por que o Tostines vende mais, não é? É porque está sempre fresquinho. E por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Então, ali, um é o efeito e a causa do outro, não é? Ele vende, é a causa, não é? E está sempre fresquinho, é o efeito. E porque está fresquinho, que é a causa, ele acaba vendendo mais.
Então, uma causa, não é, acaba gerando sempre um efeito. O efeito sempre vem de uma causa, né? Eu coloquei para vocês aqui, eu não lembro se coloquei aqui a imagem para vocês, não é? Bom, um outro exemplo que a gente pode colocar aqui para você é que a nossa fala, ela pode ser a causa de um efeito. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial aconteceu em função das falas de Hitler, né? Do discurso de Hitler, de fazer com que a Alemanha entendesse que era uma raça superior, que os brancos são superiores, que precisavam exterminar aqueles que vinham prejudicando a evolução humana e tudo mais. Então, a fala de Hitler levou ao efeito da guerra, né? A fala de Hitler foi a causa pela qual a Segunda Guerra aconteceu, vamos dizer assim, não é? Bom, também a gente pode usar aqui o exemplo da dor de barriga, não é? Alguém fala assim, puxa, eu comi demais, né? Agora estou com dor de barriga. Então, qual que foi a causa da dor de barriga? A causa da dor de barriga foi comer demais, não é? Então, todo efeito tem uma causa. Se o Big Bang aconteceu, a pergunta é, quem causou o Big Bang? Ele não pode ter acontecido do nada, né? Algo ou alguém o causou. E sabe, se a gente ficar nisso sem ter uma causa inicial, não é? Uma causa que não foi causada por ninguém, que não precisou ser causada, a gente vai ficar naquilo que a gente chama de ad infinitum, né? Que no latim significa assim, infinitamente, né? Uma coisa vai causando a outra, uma coisa vai causando a outra e fica sem fim. Não, há de ter no universo alguma coisa que causou o universo, né? Trouxe a efeito o universo sem que essa causa fosse causada, que é o início de todas as coisas, entende? Então, nós entendemos ou dizemos que a primeira causa de todos os outros efeitos e as outras causas posteriores, nós dizemos que foi Deus, que não precisou ser causado por nada, não é? Ele é, de fato, a primeira de todas as causas. Foi ele que deu início a essa roda, esse ciclo do universo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, Deus sendo visto como primeira causa, não é? Bom, em oitavo lugar, nós temos aí também o efeito da fé. A fé religiosa, ela sempre foi um grande desafio para a ciência, né? Porque ela acaba crendo em coisas que não está presente ou que não existem. A fé é assim, não é? A própria definição de fé na Bíblia Sagrada fala que é o firme fundamento das coisas que não se veem. É o firme fundamento de coisas que não se veem. E aí a pergunta é, por que nós temos fé, não é? Por que esse nosso interesse em algo que nós não podemos provar? E a gente tem que entender que a fé é um dom que nos foi dado por Deus com essa capacidade, inclusive, de mudar uma pessoa de maneira incrível, de maneira fantástica, não é? Quando nós lidamos com a morte, por exemplo, quando nós lidamos com as perdas da vida, com uma doença incurável, um câncer, muita gente vai te aconselhar, muita gente vai tentar te confortar, mas sabe, essa fé em Deus, ela traz esperança, ela traz conforto e tem sido, inclusive, cientificamente comprovada de que pessoas que têm fé em Deus são ajudadas no seu processo de cura, tanto física como emocional, não é? Elas são ajudadas. E a gente percebe que a fé não é algo que foi alguém que implantou no coração delas como um ser igual, um ser humano, não é? Mesmo em civilizações muito primitivas, distantes inclusive da própria civilização moderna, eles sempre acreditaram que existe um ser superior que podia ajudar, que podia mudar as coisas, não é? E aí a gente tem exemplos disso em vários lugares. A gente vê isso em desenhos lá do Pica-Pau, não é? Que as pessoas, eu lembro daquele, sempre esse desenho me vem à mente, quando ele chega numa ilha lá e tudo mais, e tem um vulcão, e eles querem, de alguma forma, jogar o Pica-Pau lá dentro do vulcão para poder aplacar a ira do Deus ali que eles acreditam que seja o vulcão, não é? O homem, ele está sempre tendo essa fé de que existe alguém que pode ajudar, que pode intervir, de alguma coisa que está além da nossa própria compreensão, que pode, de alguma forma, interferir nos acontecimentos. E veja que essa fé,
em um Deus, não é? Acaba tornando Deus real para nós, a ponto de afetar o nosso mundo material, a ponto mesmo de se tornar real para nós aquilo que nós buscávamos, né? Seja uma cura, seja um conforto, seja uma esperança. Isso traz para nós um certo benefício, né? Um benefício muito grande. Muito bem. Existe também aquilo que nós chamamos de conceito de perfeição. O que é esse conceito de perfeição? A nossa imaginação ou capacidade de imaginar, nós entendemos que existe um ser perfeito, e isso acontece com todos nós, não é? Faz com que então a gente chegue a entender que Deus deve existir, porque nós estamos sempre buscando essa perfeição, não é? Nós estamos sempre querendo atingir isso, nós queremos organizar as coisas, nós queremos deixar as coisas perfeitas, nós queremos atingir perfeição no corpo, no cabelo, nos olhos, na pele, na vida, nas coisas que fazemos, nos talentos que temos, nas execuções de música, de arte, não é? A gente então, nessa busca por perfeição, a gente acaba tendo, mesmo que inconsciente, esse referencial de Deus, de alguém que é perfeito, de que essa perfeição deve existir em algum lugar, não é? E foi um homem que viveu há muito tempo atrás, lá em 1070 depois de Cristo, o nome dele é chamado de Anselmo de Canterbury, ou então Anselmo de Canturária, não é? Para ficar assim mais fácil. Foi ele que elaborou esse tipo de pensamento. Se existe em nós essa ideia de perfeição, a gente vai buscar isso. E provavelmente há mesmo um ser perfeito, não é? Esse ser perfeito, ele deve existir. Eu não coloquei acho que aqui para vocês, não é? Esse ser perfeito, ele deve existir. Mesmo que inconsciente, isso acaba se tornando o nosso parâmetro. E a gente faz isso com todas as coisas, não é? Você lança um carro hoje, ele é perfeito, e depois, então, no ano seguinte, ele fica mais perfeito ainda e vai ficando cada vez mais perfeito, não é? Nós vamos buscando, de certa forma, a perfeição absoluta, que só se acha em Deus. Mas essa busca por aperfeiçoamento já demanda em nós um parâmetro, um referencial, um comparativo, não é? Alguém com quem a gente acaba tentando, de alguma forma, se aferir. E essa busca por perfeição acaba demandando que esse ser deva mesmo, de fato, existir, que no caso é Deus. Bom, em 10º lugar, nós temos também aí a ressurreição de Jesus. Sabe, um dos argumentos mais fortes para a existência de Deus é a realidade de milagres. E não existe milagre mais poderoso, mais famoso, não é? Mais portentoso do que a ressurreição de Jesus. Jesus, ele volta da morte depois de 3 dias. Jesus, ele dá provas incontestáveis da sua ressurreição durante 40 dias, não é? Ele foi visto, inclusive, por mais de 500 pessoas de uma única vez. Ele dá provas incontestáveis disso. Os próprios apóstolos, eles morreram afirmando a ressurreição de Jesus, mesmo em face da morte, tendo que negar diante de autoridades, eles preferiram morrer dizendo que Jesus ressuscitou. E sabe-se que ninguém ousa morrer por uma mentira, não é? Até hoje, as pessoas elas acreditam em milagres, em uma interferência de Deus, algo que interfere inclusive nas leis naturais, não é? Algo que faz com que aquilo que muitas vezes estava contra nós seja revertido em nosso benefício. E aí você vai ver isso numa cura, você vai ver isso num livramento, não é? Numa ajuda sobrenatural de algum tipo. Deus vem e ajuda, dando esperança, dando amor, dando cura, dando restauração. Tudo isso quando todas as probabilidades que a gente conhece estão todas elas contra nós. O fato de que nós crermos em milagres, não é? O ser humano até hoje buscar isso é um dos grandes argumentos em favor da existência de Deus. E o maior de todos os milagres conhecidos até hoje, não é? É, de fato, a ressurreição de Jesus. Mas eu quero terminar aqui esse estudo hoje falando a respeito de algo que se encontra em todos nós, embora a gente possa até não admitir, que é o vazio na alma, não é? Todos nós
nascemos nessa condição de pecadores e por causa disso existe em nós um senso de que algo nos falta, que parece que um pedaço da alma está perdido por aí, não é? Existe um vazio dentro de nós que nós procuramos de todas as formas preencher isso, seja com dinheiro, seja com drogas, seja com sexo, seja com bebidas, não é? Seja da forma como for, esse buraco, ele não consegue ser preenchido com essas coisas. Você pode ter satisfação momentânea, mas você não consegue ter essa plenitude, esse senso de que aquilo foi preenchido por Deus, né? Algo que só Deus pode preencher. Eu estava nesse estudo fazendo aqui com vocês, eu vi uma imagem que está lá no Lago de Genebra, na Suíça, que é essa imagem aí. É uma escultura que foi feita por Albert George. Ele fez ali uma estátua de um ser humano do tamanho de uma pessoa normal, não é? O nome dessa estátua chama-se Melancolia, e é alguém que está vazado por dentro, não é? Assim é a pessoa que vive afastada de Deus. Ela vai procurar preencher isso de alguma forma, vai ser com hobby, vai ser com esporte, vai ser com sucesso, vai ser com trabalho. Não que essas coisas sejam ruins, mas que vão trazer uma satisfação temporária, não é? Uma terapia ocupacional para não ter que pensar no grande vazio que existe dentro dele. Esse vazio só pode ser preenchido mesmo com a presença de Deus. Um dos grandes argumentos que eu posso dizer para você que é a favor da própria existência de Deus é o vazio que o homem, todo ele, independente, sente no coração da sua própria crise existencial. Algo que só pode ser preenchido com Deus. Ele não sabe como isso pode ser preenchido, então ele tenta de todas as formas preencher isso da forma errada, de forma que seja ali apenas algo temporário, não é? Alguma coisa que faça com que ele esqueça, pelo menos, desse buraco, dessa ausência que ele tem dentro do coração. Foi por essa razão que Jesus ele veio, não é? Jesus ele veio e ele é Deus encarnado nessa impossibilidade de nós termos de nos comunicar com Deus, até mesmo a teologia natural, que pode fazer com que a gente entenda que existe um ser superior, ainda ela é insuficiente para que a gente possa conhecer a Deus, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, não é? Foi preciso que Deus mesmo descesse na pessoa de Cristo Jesus para que pudesse fazer com que Ele mesmo fosse o caminho para que a gente pudesse trilhar esse caminho de volta, ao qual nós perdemos há muito tempo, não é? Lá nos tempos da própria criação, quando no Éden os nossos primeiros pais pecaram, nós perdemos essa condição de nos relacionarmos com Deus e a gente sente muita falta, porque nós fomos criados para isso, não é? Um homem longe da civilização, ele tem esse anelo por adorar, sente essa necessidade de adorar, ele busca de alguma forma adorar, e ele vai adorar, não é? Seja a sua própria casa, seja o seu próprio semelhante, seja os seus filhos, seja o seu marido, o seu esposo, não é? Ele vai adorar algo ou alguém, tentando de alguma forma tapar esse buraco que existe nele. Então, você que está me ouvindo hoje aqui e teve algumas dúvidas a respeito da existência de Deus, talvez você esteja até mesmo na igreja, mas você acaba passando por experiências religiosas apenas, você não passou por uma experiência espiritual, não é? De perceber Deus, sentir Deus, provar Deus, que acontece nesse reino espiritual. É importante que você saiba mais a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso você vai encontrar na Bíblia Sagrada, não é? Convido você a nos acompanhar, a você estar estudando conosco aquilo que nós ensinamos aqui a respeito da Bíblia Sagrada, para você poder ter um conhecimento maior a respeito de Cristo nas Escrituras e depois do próprio Cristo ressurreto mesmo, não é? Primeiro, a respeito das letras e depois, então, da própria pessoa de Cristo, que isso é muito melhor, não é? Existem pessoas que conhecem somente o Cristo das Escrituras, ali, o Cristo das letras, não é? O Cristo das histórias, o Cristo das parábolas, do conto das parábolas, dos milagres executados, e existem aqueles que conhecem a Cristo por experiência, por saber que Ele ressuscitou e vive e está ao lado de Deus Pai. Amém? Tomara que isso tenha trazido a você alguma elucidação. Eu espero, se da próxima semana, não é? Alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode falar aqui a respeito de Tomás de Aquino. Acho muito importante,
porque Tomás de Aquino, ele também, ali em 1200 e alguma coisa, bem na Idade Média mesmo, ele começou também a delinear alguns assuntos bem racionais a respeito da existência de Deus, até um pouco diferente desses que eu coloquei aqui para vocês, para a gente começar a entender um pouco mais da existência de Deus, não é? Alguns argumentos provando a existência de Deus. Exige um pouco mais da nossa massa cefálica, é bem racional o estudo ali, não é? Ele entra em algumas coisinhas que nós vimos aqui, mas ele se aprofunda um pouco mais nessa causa e efeito, coisas desse tipo que nós falamos aqui, tá bem? Fica com essa palavra, fica com esse estudo, em nome de Jesus. Nós vamos orar, pedindo a Deus a graça de nós começarmos a enxergar Deus na criação, assinando ali a sua obra, não é? Colocando ali a sua marca de que Ele esteve presente nesse projeto todo, e mais do que isso, não somente ver a obra que Ele fez, mas conhecer o próprio autor da vida através de Jesus Cristo. Amém? Convido você a curvar a fronte agora, a fechar os olhos. Nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai bendito, eu oro a Ti nessa noite, Senhor, Te dando graças por esses momentos que nós passamos, meditando, Senhor, na Tua palavra, meditando também a respeito da própria criação, de como o Senhor se revela também em fatos, em coisas, em coisas que nós não conseguimos enxergar ou tocar, como a consciência, como a fé, como o amor, como o valor moral. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, porque todas essas coisas nos fazem concluir que existe um Deus que, de forma muito elegante, projetou o universo, de forma muito majestosa, colocou esse céu de estrelas acima de nós, de que forma muito soberana, rege todo esse universo com leis que somente podem ser quebradas por Ele mesmo, interferindo na nossa vida com milagres, a favor de nós, através de nós e apesar de nós. Queremos Te louvar por isso, Pai, Te damos graças e glórias e pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, que todas essas reflexões nos façam procurar a Cristo, aquele por quem o Senhor efetuou o maior de todos os milagres, que foi a ressurreição dos mortos, depois de 3 dias sepultado. Queremos Te louvar, Te agradecer, Te bendizer por esse momento. Para a glória do Teu nome nós oramos, para a glória do Teu nome nós Te pedimos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.